Aluno, voltamos agora então com a resposta da primeira interatividade. Então, a pergunta era: qual é o movimento inicial caracterizado por Furtado para a ocorrência de um processo de industrialização num país subdesenvolvido? Então, a resposta é a alternativa A: especialização na produção de produtos primários. Então, esse é um dos fatores para o quê? Para esse processo inicial de industrialização num país subdesenvolvido ou periférico. Então, assim, dando continuidade à apresentação do texto, a gente entra no quê? Na segunda fase da industrialização num país subdesenvolvido, que é o quê? A industrialização por substituição de importações. Então, a partir desse primeiro processo de industrialização inicial puxado pelas exportações, quando você tem mudanças na dinâmica econômica internacional, isso catalisou outra forma, outra inserção das economias periféricas nesse processo de industrialização. Então, o catalisador em termos econômicos, quando a gente vai no plano histórico, é o quê? A crise de 29. Então, a crise de 29 ela vai afetar o processo de industrialização nessas economias, principalmente pela propagação dos efeitos macroeconômicos que ele vai introduzir nesse processo histórico. Então, primeiro, a crise de 29 vai ter uma queda do nível de renda gerada pelas exportações. Então, quando você tem uma crise mundial, muitas vezes isso vai rebater nas exportações, porque você diminui a demanda das exportações pelos países que fazem o consumo desses produtos que os países periféricos estão produzindo. Uma redução da procura global e baixa dos investimentos industriais. Então, quando você está num período de crise, você sempre tem processos de diminuição do consumo, de diminuição da demanda. Atrelado a isso, isso também vai rebater no investimento industrial, porque os empresários vão demandar menos recursos para aumentar os investimentos futuros. Então, isso tem um rebate tanto no parte da procura de produtos pelas pessoas e também pelo investimento industrial e também pela queda da capacidade de importar. O que necessariamente isso quer dizer? Todo país, quando faz trocas comerciais, ele consegue recursos através da venda das suas exportações. Esses recursos entram para o país e necessariamente eles geram capacidade de importar produtos. Então, os produtos que você não produz, esses recursos são necessários para você ter condições de efetivar essas trocas comerciais. Então, num período de crise, a capacidade de importar de um país diminui drasticamente. Então, os produtos que você não produz e compra de outros países, você não consegue ter acesso a eles. Então, outra também é a tensão estrutural e os processos inflacionários que isso vai gerar. Então, se você diminui a capacidade de importar e diminui a renda interna, você começa a ter o quê? Problemas com o que a gente vai chamar de processo inflacionário. Então, com menos produto no mercado, os preços aumentam. Se a procura está estabilizada ou necessariamente aumenta, isso gera um processo inflacionário que vai redundar em disparidades e problemas estruturais econômicos dentro desse país em questão. E o que isso vai resultar nos países latino-americanos e, no caso específico, o Brasil? A crise de 29, muitos países fizeram o quê? Fizeram programas para manter a renda da economia. O que isso resultou? Então, você tem uma diminuição da queda das exportações, ao mesmo tempo você tem uma diminuição da capacidade de importar produtos, porque você não consegue gerar recursos para pagar as importações, e ao mesmo tempo você tem programas governamentais que vão alimentar uma manutenção da demanda ou manutenção da renda desses países. Então, as pessoas tinham renda para consumir produtos, mas não tinham produtos. Isso vai gerar o quê? Um processo inflacionário que vai redundar naquelas anomalias que o Celso Furtado sempre caracteriza nas economias subdesenvolvidas. Então, ele vai falar que essa expansão da renda monetária, na maioria das vezes, vai ser feito o quê? Pela política de compra de estoques desses produtos agrários exportadores que não estão sendo mais exportados. No caso do Brasil característico, a compra dos estoques de café e depois a queima de café que gerou o quê? Essa é a manutenção da renda dentro das economias.
Então, com esse aumento da capacidade de renda das pessoas consumirem no mercado interno desses países e também com a diminuição da capacidade de importar, o que começou a surgir oportunidades? Surgiu oportunidades de internalizar a produção desses produtos que você já não tem mais acesso. Então, esse é o que a gente poderia chamar de aumento da competitividade da produção industrial interna. Então, já que você não pode comprar de fora, você produz aqui dentro e necessariamente você dinamiza uma outra forma de investimento industrial. Então, se no começo da industrialização você prioriza as indústrias básicas, agora você vai expandir o rol de indústrias e de produtos que você vai produzir internamente, dando um segundo impulso à industrialização, que no caso da teoria cepalina, do Celso Furtado, eles vão caracterizar como industrialização por substituição de importações. Então, como o próprio nome diz, vai substituir produtos que anteriormente você importava e agora você vai produzir internamente. A substituição de importações ela vai se caracterizar primeiro como o crescimento industrial ele vai se dar por essa nova oportunidade que se abre e em primeiro ponto você vai ter uma utilização da capacidade que já está instalada, então os industriais e empresários vão aumentar o nível de produção e isso também é a grande oferta de mão de obra, principalmente pelo processo de industrialização, que as pessoas vão para a parte urbana através ou em busca de novos postos de trabalho. Isso vai aumentando a capacidade de trabalho e as indústrias que já estão instaladas vão aumentar a sua capacidade de produção e muitas vezes aumentar a quantidade de turnos de produção. Isso deu um aumento produtivo estrondoso na época. A industrialização, a indústria em rápido crescimento, começa o quê, então? A liderar o processo de desenvolvimento. Então, se antes a indústria prescindia do desenvolvimento e da própria dinâmica do setor exportador, agora ele começa a criar uma lógica separada desse setor exportador. Então, o que a gente vai chamar de liderar um processo de desenvolvimento próprio. Então, a produção ela vai o quê? Ela vai crescer nesse primeiro parâmetro, utilizando a capacidade instalada e vai começar a se diversificar com novos investimentos produtivos, novos investimentos no setor industrial. Então, isso vai aumentar o quê? Vai aumentar não só o rol de produtos que vão ser produzidos, ou os produtos finais, mas também vai caracterizar uma necessidade do que a gente chama de indústrias de produtos intermediários e de equipamentos. Então, se antes a indústria era puxada pelo que a gente chamava de setores básicos, ou de produção básica, agora você também tem que internalizar para aumentar a capacidade produtiva da indústria a produção desses produtos intermediários, que são as matérias-primas elaboradas e também os equipamentos ou as máquinas que vão ser utilizados para a produção. O desenvolvimento industrial vai também criar o quê? Vai criar um fluxo de renda adicional. Então, as pessoas que antes trabalhavam no setor agrário exportador com menores salários ou que não estavam empregadas começam a ser empregadas, isso vai gerar uma dinâmica da renda e esse aumento do fluxo de renda da economia vai gerar também uma ampliação desse mercado interno. Então, o processo industrial necessariamente vai se retroalimentar. Você vai ter uma maior procura, essa maior procura vai levar a um aumento da produção e esse aumento da produção vai levar a um aumento do investimento industrial. Partindo disso, você tem o quê? Você teve o que a gente vai chamar de industrialização por substituição de importações. Então, você tem um aumento da complexidade da indústria. Partindo disso, você tem um outro patamar da industrialização que vai ser dado o quê? Capitaneada pelo Estado. Então, se no começo a indústria ainda está se desenvolvendo, isso vai criando um fluxo de renda na economia,
e parte desse fluxo de renda cada vez mais vai sendo canalizado para o Estado, em um certo aspecto da complexidade da economia, começa o quê? Começa a tomar frente desse processo de industrialização. Que aí a gente vai ter o quê? A terceira fase da industrialização, que o Celso Furtado vai chamar de industrialização pela ação estatal. Então, em meados da década de 50, o processo de substituição de importações, ele vai começar o quê? Ele vai começar a se esgotar, ou ter um processo de esgotamento. Por quê? Principalmente porque você ainda não consegue criar totalmente a base industrial para sustentar esse processo dinâmico que esse setor deve ter. Então, o que vai acontecer? Se o lado privado da economia não tem condições de levar a cabo esse processo de industrialização mais intenso, o Estado vai tomar para si e vai fazer esse processo por conta própria. Então, a pauta de importações nessa industrialização, ela vai continuar se reduzindo cada vez mais. Por quê? Porque você vai ter cada vez mais a produção interna de certos produtos. Então, nos países latino-americanos mais avançados, Argentina, Brasil e México, os governos sabiam desses limites e conseguiram implementar programas para conseguir fazer essa ação estatal ser mais importante e necessariamente colocar essas indústrias básicas que eram necessárias para o desenvolvimento. Então, a substituição de importações foi necessária, mas ela não conseguiu levar esse desenvolvimento mais sustentável da economia. Então, a ação estatal vai visar o quê? Investir em setores básicos e introdução de capitais e tecnologias. Então, vai ser a indústria que vai colocar as máquinas necessárias para todo o rol de indústrias que vai ser colocado dentro da economia em questão. Então, a industrialização por ação estatal, ele vai ter certas características. Então, vai ser um fator dinamizador para novas formas de consumo. Então, a indústria aqui está baseada mais em novas formas de consumo. Então, os países subdesenvolvidos, a industrialização não é puxada pelo desenvolvimento das forças produtivas, mas sim pelas necessidades dos padrões de consumo que necessariamente são vindos da onde? Vindo dos países centrais. Então, a lógica industrial não é de um processo homogêneo interno, mas de um processo que é levado pela própria dinâmica da industrialização dada no centro e que é transplantada para dentro das economias subdesenvolvidas. Então, numa economia subdesenvolvida, essas novas formas de consumo vai ser o quê? Vão ser restritas. Então, vão ser restritas de uma forma que uma minoria da população vai ter acesso a essa economia. Então, isso também vai redundar o quê? Numa estratificação social da sociedade, que é um dos fatores do subdesenvolvimento. Essa nova indústria também vai o quê? Pela ação estatal, vai criar uma maior dependência da economia. Por quê? Porque você consegue internalizar essas indústrias, mas você ainda não domina o progresso tecnológico que vai dinamizar essas indústrias. Então, você implanta e continua importando esses progressos técnicos das economias centrais. E a industrialização, necessariamente, ela tem um sentido de descentralização geográfica das atividades manufatureiras. Então, a ideia é o quê? Ela vai continuar centralizando alguns processos em alguns lugares, mas também vai espraiar para um maior atendimento dessa nova estrutura econômica que está se colocando. Propostas do Furtado para a ação do Estado. O que ele vai propor, então? Ele vai mostrar que não necessariamente esse desenvolvimento industrial vai levar a uma melhoria das condições econômicas ou vai superar o subdesenvolvimento. Ela só vai se dar dependendo de certos parâmetros. Então, ele vai falar que esses parâmetros têm que ser: o Estado deve coordenar as decisões econômicas para atender aos objetivos nacionais e prioridades sociais. Então, ele vai falar que a economia gestada por essa industrialização estatal não necessariamente prioriza os objetivos nacionais e as prioridades sociais. E ele vai mostrar historicamente que isso aconteceu nas industrializações dos países como Brasil, Argentina e México, principalmente. Vai mostrar que, na maioria das vezes, você tem uma subordinação das grandes empresas aos objetivos da política econômica, então você consegue centralizar, catalisar o desenvolvimento nas bases nacionais. Previsão e controle do progresso tecnológico e seleção de técnicas, então você não vai
importar esse progresso técnico e as técnicas, então você vai aprimorar as técnicas dependendo das necessidades dessas economias subdesenvolvidas, e o controle da comercialização dos produtos primários de exportação, que você tem mais barganha no comércio internacional e você consegue dinamizar as economias. Então, para ele é o quê? É você industrializar, mas você industrializar fomentando um desenvolvimento econômico, não só um crescimento econômico baseado em novos padrões de consumo. E as observações finais que ele vai dar é que os pontos para atender esse processo de industrialização em países subdesenvolvidos vai levar o quê? Transição de uma economia primária exportadora para uma economia industrial, pautada naqueles parâmetros que ele falou, de dinamização do progresso tecnológico e assim por diante. Os 3 tipos de industrialização que necessariamente vão calcar uma economia subdesenvolvida, que é induzida pelas exportações no primeiro momento, substituição de importações no segundo e mudança no padrão de consumo, e ação do Estado como forma de induzir mudanças nesse perfil da procura e também da estrutura do setor produtivo do país, tentando o quê? Tentando dinamizar uma economia necessariamente desenvolvida e não com esses padrões de subdesenvolvimento. A partir disso, temos condições, então, de ir para interatividade, e a interatividade vai versar sobre o quê? No caso dos países latino-americanos, a crise de 29 favoreceu o processo de industrialização na região. Qual fator motivado pela crise ocasionou tais processos? Então, alternativa A, valorização das moedas nacionais. Alternativa B, diminuição da capacidade de importar. Alternativa C, total desmanche da produção agrícola. Alternativa D, aumento dos preços dos produtos primários internacionalmente. Alternativa E, disponibilidade de capitais no mercado mundial. A partir do intervalo, voltaremos com